Comunidade da Escola do Canal Arte da Guerra. Seja membro de uma comunidade pioneira no Brasil que oferece um ambiente virtual dedicado ao debate profissional e aprofundado sobre defesa e geopolítica. Assine agora, participe e diferencie-se nos debates sobre os desafios do mundo contemporâneo. Comunidade EADG, um espaço exclusivo para debates estratégicos. Olá, combatentes do Canal Arte da Guerra, tudo tranquilo aí, pessoal? Gente, eu quero apresentar para vocês uma pessoa especial, mas antes eu preciso falar uma coisa. A China é um país que, há alguns anos atrás, havia desinteresse pela mesma no público brasileiro. Esses interesses ele foi se convertendo em curiosidade à medida que a China despontava e hoje já está virando ansiedade para muita gente. E para esclarecer esse verdadeiro universo, que eu falo que a China, o Henry Kissinger falou uma vez que a China, na verdade, é uma civilização disfarçada de país, né? Porque é uma coisa assim, o Kissinger admirava muito a China, esteve 50 vezes lá, foi um dos autores da aproximação da China com o Ocidente, um personagem assim que precisa ser estudado. Mas, enfim, eu não sou a pessoa mais autorizada para falar em China. A pessoa mais autorizada é a doutora Lourdes Silberberg. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com a doutora Lourdes em palestras na FAAP, tá? O currículo dela está aqui na descrição, porque se eu for ler o currículo dela, a gente vai ter que ter uma live só para isso. Então, eu acho que a pessoa mais indicada é ela mesma. Doutora, seja muito bem-vindo a bordo, tá? Um prazer enorme receber a senhora aqui. Já tem vários vídeos da doutora Lourdes publicados no nosso canal, depois vocês olham, tá, gente? Eu vou colocar a playlist aqui na descrição para vocês, mas, enfim, doutora, o show é seu, seja bem-vindo a bordo. Comandante, muito obrigada. É um grande prazer estar aqui com o senhor, com os seus seguidores, né, tão fiéis, porque eu vejo o canal Arte da Guerra só crescendo e o pessoal sempre comentando, muito animado. Já tivemos a oportunidade, como o senhor falou, de trabalhar juntos lá em umas palestras que a gente fez sobre a América Latina, num seminário sobre a FAAP. E realmente há uma sintonia, né, comandante? E quando há sintonia, a gente tem que explorar, né? Essa sintonia. Olha, doutor, era uma ambição já antiga do canal trazer a senhora aqui, mas eu não fico amolando, porque eu sei que a senhora tem uma agenda pesada, mas era uma ambição. Falei, eu não vou encerrar o ano sem trazer a doutora Lourdes aqui. Agora que a senhora já conhece o caminho da casa, eu quero que venha mais vezes, mas desculpe a interrupção. É um prazer, sempre, sempre, sempre. E, olha, eu acho legal o tema que a gente escolheu, falar da China, e eu primeiro quero esclarecer para todo mundo que eu não me acho experta na China, porque acho que para ser experto na China, pelo amor de Deus, você tem que estudar muito, porque a China ela tem tantas nuances, é um país tão interessante e uma cultura milenar, né, 5.000 anos, que realmente é muito difícil você entender tudo sobre a China, mas uma das coisas que eu sempre prezo, né, eu ensino muito sobre competências interculturais e parte do que eu vou falar hoje integra um treinamento que nós fazemos no Instituto Confúcio para empresas, porque está tendo um movimento muito importante de empresas chinesas entrando nos diversos países e no Brasil especialmente. Então, para entender a China, precisa se aproximar de muitas coisas, e aspectos políticos, aspectos históricos e aspectos culturais também, né, comandante, que fazem com que as pessoas, às vezes, não compreendam muito bem como o chinês vê o mundo. Porque, no final das coisas, se trata disso, de você entender como eles veem o mundo. Mas hoje, na verdade, eu preparei um material para a gente compartilhar e a gente discutir juntos sobre como a China chegou aonde chegou, né? O que a China fez para chegar aonde está hoje, e essa situação em que nos encontramos hoje, que todo mundo está discutindo o que vai acontecer agora, dia 1º de agosto, vão impor as taxas, tudo indica que sim. Por que nós estamos nessa situação? E muito disso se deve ao avanço imparável da China. E, pessoal, desculpem o sotaque, aí eu sou uruguaia, tá? E o sotaque não vai embora. Então, vou falar com o sotaque mesmo. Corrige. A senhora é a uruguaia mais brasileira que eu já vi, doutora, porque então, a gente conversa com a senhora, já vê que já pegou todos os macetes de brasileiro. Fica tranquilo. Mas é sotaque mesmo, não tem jeito. Se eu quisesse tirar o sotaque,
o pessoal aqui no Brasil é muito gentil, né? Então eles não querem que eu tire o sotaque. Então realmente ficou, tá? Então, Esse Arte da pessoal, Guerra é um papel. Aqui é um se não papel. entendem, eles Aqui falam, né? já teve americano, já teve russo, já teve chinês, já teve tudo que a senhora pode pensar. Fica tranquila que aqui é sossegado. E só está em casa. Então, eu preparei um material e meio que fazer revisar um pouco quais foram os passos e o que levou a China a estar onde está hoje e por que a China, digamos assim, esse avanço tão monumental da China é o motivo pelo qual nós nos encontramos nesta espécie de guerra comercial e outras cositas, como se diz em espanhol. Então, eu vou pedir para o senhor, se o senhor querer compartilhar. Eu fiz um slide, mas os slides são só como referência, tá, pessoal? Não quero fazer uma espécie de aula. Vamos fazer uma interação com o pessoal que está aí assistindo, né? Primeiro, a China. Eu gostaria que vocês colocassem no chat do comandante o que vem na cabeça de vocês quando a gente fala da China. E é interessante a gente falar da China, vocês veem que o animal, e eu estudo muito isso nas competências interculturais, porque os países têm seus totens, que são animais que representam esses países. E a China tem um animal que é o dragão, né? Não é verdade? E o dragão é um animal mitológico, um animal que, na verdade, não existe. E esses caracteres que vocês estão vendo aí no slide, que o comandante Robson compartilhou, é o nome da China, que é Chunguo. E o pessoal que é chinês vai me corrigir, porque quando eu faço os podcasts, comandante, que é a inteligência artificial que faz, é um experimento que eu estou fazendo com a inteligência artificial, óbvio que a pronúncia em chinês vai ser horrorosa, né? E a pronúncia qualquer... Então, a pronúncia certa é Chunguo, que significa país do meio. País do meio. Inclusive, nos mapas chineses antigos, a China aparecia no centro do mundo. Então, quando a gente tem, já começando a falar da China, a gente tem que pensar que já começa pelo animal que representa o país, que é um animal mitológico, né? Então, esse animal mitológico é um animal que não existe e que representa esse país que realmente é aquele gigante adormecido que falavam por muito tempo, né? E esse gigante adormecido acordou e mudou o mundo para sempre, e por isso nós estamos nesse momento histórico em que nos encontramos hoje, né? Rapidamente, se podemos passar, comandante, para o próximo, eu coloquei aí uma informação que vocês acham isso muito facilmente, a moeda, o país, mas o importante aqui é entender o seguinte, destacar que as cores vermelhas, na verdade, é uma coisa que eu gosto muito de desmitificar, não vem porque é comunista só. A cor vermelha e a cor dourada na China já eram cores muito estimadas nas dinastias chinesas. Então, veio encaixar a cor dourada ou amarela com o vermelho, que representa a terra, né? Nós temos aí o Partido Comunista e as classes que representam, olhando para o Partido Comunista. Essa é a bandeira que a China adotou na Revolução Socialista de 1949. E a China é muito diversa, é um país muito grande em extensão territorial e muito diversa. Tem 56 etnias, a maioria é Han, né? Tem etnias minoritárias. E o interessante é que as pessoas se declaram Han. Então, muita gente queria ser Han e se declara Han, e por isso que é a etnia majoritária. Mas, ao mesmo tempo, é interessante entender que há uma diversidade de grupos étnicos, há uma diversidade religiosa. Vocês vão falar, mas a religião está proibida, mas existem. A China não é tão religiosa, é mais supersticiosa do que religiosa. Mas, claro que existem. E existem essas minorias, e vocês já devem ter ouvido falar, né, da questão com os Uigur, né, que é uma questão meio complicada com uma das etnias da China. Podemos seguir, comandante, por favor? Minutinho só, doutora, eu vou passar o próximo slide, mas eu queria pedir o seguinte, gente, nós estamos com quase 1.300 pessoas a bordo aí. Vamos dar o like, vamos compartilhar, botar nos grupos de Telegram, WhatsApp, Facebook, Twitter, tá? É importante o crescimento das mídias independentes. Eu falo sempre que uma aula nessa qualidade, vocês não vão ver por aí. A mídia mainstream, ela não privilegia esse conhecimento. Então, o retorno que a gente pede para vocês é o compartilhamento. Comentem aí, coloquem, conforme a doutora solicitou, coloquem aí qual a impressão, o que vem à cabeça de vocês. O que vem na cabeça. Quando a gente fala da China...
E eu vou fazer outra pergunta, comandante, para os nossos amigos e amigas que estão nos assistindo. A China, pergunta aí, a China é coletivista por conta do comunismo ou a China já era coletivista antes do comunismo? Digite se você acha, ou digite no chat, se você acha que a China era coletivista antes do comunismo. Digite 2 se você acha que a China se tornou coletivista por conta do comunismo. Porque nós sabemos que o comunismo é uma ideologia coletivista. O Carlos está dizendo comandante. Carlos, por quê? Se a China já era coletivista antes de ser comunista, isso se deve ao quê? Ismael também falou muito bem, Ismael. Muito bem, Carlos. O povo está ganhando no chat. O povo está inteirado, está sabendo. Eles são fantásticos. Por que vocês acham que a China já era coletivista antes de se tornar comunista? A ver, podem digitar aí o Carlos, os que falaram É verdade o que vocês falaram. A China já era coletivista antes de se tornar comunista. E eu tenho uma teoria. É mais fácil você assumir uma ideologia e uma forma de organização comunista se você já era coletivista, do que ao contrário. Você entende o que eu estou falando? A ver, os colegas já sabem por que a China era coletivista antes de ser comunista? Vamos seguir aqui por enquanto eles vão digitando, comandante. Olha, a China tem uma particularidade, uma extensão territorial enorme, quarto país, né? E que limita com toda essa gente. 14, nada mais e nada menos que 14 países. Quão mais complicado do que o outro, né, comandante? O senhor que entende de estratégia militar. A China tem, então, que se dar bem com os vizinhos, senão o bicho pega. E nós estamos agora com um problema lá na Tailândia, vocês sabem disso, vocês viram as notícias. Mas vizinha Livramento, isso mesmo, Ribeira, Ademir. Um abraço para Ribeira, viu? A fronteira do Brasil, isso aí. Eu sou de Montevideo, mas eu adoro as questões fronteiriças. É só atravessar uma rua em alguns lugares, é muito legal. O brasileiro e o uruguaio são muito parecidos, né? O brasileiro do sul, né? Então, vocês podem ver aqui que se eu limito com tantos países, primeiro, eu preciso me dar bem com essa gente, senão o bicho pega, né? Podemos seguir para frente, comandante? Vamos lá. Gente, vamos dar o like, vamos compartilhar. Não responderam, né? Não responderam. Mas isso aqui é uma loucura. Doutora, nós estamos com 1.500 pessoas a bordo aqui. As perguntas vão rodando que nem... Parece um jackpot. Vou repetir a pergunta. Não sei o que ganha. Se ganhar, você ganha um abraço aqui forte, brasileiro, uruguaio. A China era, e 2 falaram já, a China era coletivista antes de ser comunista? Digite 1. A China se tornou coletivista por conta do comunismo? Digite 2. E nós vamos ver por que isso faz muito sentido. Das províncias, regiões autônomas, municipalidades, regiões administrativas especiais. Quais vocês acham que são as regiões administrativas especiais, gente? Segunda pergunta. Não estão respondendo a segunda pergunta. Quais são essas 2 regiões administrativas especiais? Obviamente que são Hong Kong e Macau, tá? Mas essa organização administrativa das 23 províncias, né, a diversidade, tudo isso é muito importante na China, pensando que sempre as províncias que estão para o lado do leste são as mais desenvolvidas. Então, um dos grandes desafios da China sempre foi desenvolver o meião, né? E a estratégia da abertura da China foi justamente para o leste, para a costa, né? A faixa costeira. Tanto assim que as regiões que a China abriu ao mundo estão desse lado, né? E podemos seguir, comandante, para o próximo. Aí eu coloquei no próximo slide para mostrar para os amigos, comandantes, a história das terras raras. Meu Deus do céu! Por que motivo nós estamos na situação em que estamos hoje aqui, no Brasil? Qual é o motivo? O motivo sempre é econômico, gente. E nós temos aqui o maior produtor do mundo e as maiores reservas do mundo de terras raras estão na China. Aí vocês veem as regiões
Essa região da Mongólia, especificamente, é uma região que tem uma grande produção de terras raras. E o que aconteceu em 2024, comandante? A China começou a fazer um rastreio para onde iam essas terras raras produzidas da China. Né? Então, nós vemos aí um movimento internacional indo atrás de tudo isso. Então, a geopolítica e a geografia se encontram, né? Vamos no próximo slide, comandante, por favor. Vamos lá. Pessoal, vamos dar o like aí, pessoal. Vamos compartilhar. Aí vocês veem os países que... As reservas mundiais das terras raras. Vocês veem o Brasil aí, com grandes reservas, mas pouquíssima produção. E vocês veem outros países aí, vocês guardem esses países, porque esses países serão foco de atenção no futuro. Né? Essas terras raras e esses minerais raros, eles são muito importantes para a fabricação de um monte de coisas. Né? E não há como desenvolver a quarta revolução industrial, porque nós já estamos na quarta revolução industrial, e toda a revolução industrial traz uma mudança na sociedade espetacular, uma mudança de paradigma espetacular. Não tem como fazer essa revolução sem este material. Então, isso realmente é fundamental. Por isso que nós estamos vendo, parte da negociação poderia ser as terras raras aqui no Brasil, né? Porque a China colocou restrições à exportação dessas terras raras no ano passado. Vamos seguir, comandante, no próximo slide? Vamos lá, doutor, a senhora manda. O tipo de governo que nós temos na China, todo mundo se pergunta, a China é comunista? A China é capitalista? A China é o quê, no final das contas? E vamos voltar à primeira pergunta que eu fiz para vocês quando a gente começou. A China é coletivista por conta do comunismo ou já era coletivista antes do comunismo? A China era coletivista por conta de uma filosofia que está presente na China até hoje, que é o confucionismo. O confucionismo surgiu 500 anos antes de Cristo. E Confúcio, na verdade, que era um filósofo, era um período de reinos combatentes, era um caos a China, e Confúcio nada mais fez que uma filosofia de boas práticas, de como as pessoas tinham que se tratar umas às outras, né? E estabeleceu uma série de regras dentro da sociedade chinesa, e essas regras permeiam até hoje na sociedade chinesa. Né? São regras coletivistas, quer dizer que o indivíduo só faz sentido e interessa na sua contribuição para o coletivo, e que o coletivo, ou seja, na essência, o bem-estar da China como nação e o desenvolvimento da China como nação está por cima do interesse individual. E o confucionismo é uma filosofia coletivista porque ela preza esse tipo de relação. E preza também uma série de relações de hierarquia. E uma das coisas mais importantes do confucionismo é a harmonia. Guardem essa palavra, manter a harmonia em todas as relações. E não tem como uma nação, a nação chinesa, o Estado chinês, se desenvolver sem que exista harmonia dentro do Estado. Então, a palavra harmonia dentro do conceito confucionista e a relação de hierarquia, a obediência à autoridade, respeito ao mais velho, respeito ao irmão mais velho, tudo isso permeia até hoje pela sociedade chinesa. Tá? Então, quando nós chegamos e vemos o que tipo de governo tem a China, e tem um mito, né, comandante, que eu gosto sempre de esclarecer, que é assim, essa sociedade é comunista. Não, pessoal, o comunismo nunca existiu na história da humanidade, de fato, a sociedade comunista na concepção marxista. Nós nunca chegamos à etapa do comunismo. Nós ficamos nos países em que há ou houve comunismo na ditadura do proletariado, porque vocês sabem que são etapas, né? Então, assim como nunca tivemos na história da nossa humanidade, nos últimos tempos,
uma sociedade totalmente liberal, ou neoliberal, como vocês quiserem, tampouco tivemos uma sociedade comunista. O que nós temos na China é uma sociedade regrada pelo Partido Comunista na etapa da ditadura do proletariado, em teoria do ponto de vista de uma análise marxista. Você entende? Coloquem agora, então, se vocês sabem o que é socialismo com características chinesas. É um invento chinês. Ou 2, se vocês não sabem. Rapidinho, né, comandante? Senão o pessoal fica dormindo aí, né? Não, mas eles estão gostando muito. Quase 2.000 pessoas a bordo, doutora. Então, quase 2.000. Vamos lá. Então, aproveitem, gente, para fazer as perguntas de vocês. Coloquem os comentários no chat. Mas não vamos esquecer de compartilhar, dar o like, botar nas diversas redes sociais para a gente continuar crescendo e trazendo trabalho de qualidade, como o da doutora Lourdes. Então, vamos lá. Voltando à formação da China como a República Popular da China, né? E o que nós temos na China é socialismo com características chinesas. Mas no início, quando se conformou a Revolução Comunista e Mao Zedong chega ao poder em 1949, já vamos retomar um pouquinho isso, nós vemos que ele assume uma linha marxista-leninista. Lembrem-se que em 1917 nós temos a criação da República Socialista Soviética e nós temos o advento do comunismo na URSS, né? URSS, que se chamava naquela época. Hoje a Rússia se desmembrou, vocês sabem de tudo isso, né? Essa influência do marxismo e o leninismo na URSS veio para a China lá pelo ano 1921, quando se cria o Partido Comunista Chinês. Tá? Aliás, recentemente se comemoraram os 100 anos do Partido Comunista Chinês. Né? E isso foi um hito muito importante na sociedade chinesa. Tá? Então, assim, quando nós tivemos lá a queda das dinastias, porque vocês sabem que a história da China se baseia em dinastias, e muitos falam, Xi Jinping, na verdade, nada mais é que outra dinastia. Aí são interpretações, tá? Então, nós temos ali, quando cai a dinastia Qin, e a pronúncia do podcast é horrível, é Qin mesmo, Qin, se escreve com Q-I-N, Qin. Quando cai a dinastia Qin em 1911, nós temos, por um período curto, uma república, uma revolução, e vocês sabem que os republicanos vão para Taiwan, né? E nós temos aí Mao Zedong faz a grande marcha para avançar e tomar a China e acaba ganhando em 1949. Chiang Kai-shek emigra para Taiwan e nós temos por um período de tempo 2 Chinas. Né? Que essa história de Taiwan até hoje está ali, 2 Chinas. Né? E aí vocês têm a China seguindo a linha de marxismo-leninismo, alinhada inicialmente à URSS, à União Soviética, mas no momento eles têm um choque aí, eles se separam um do outro, porque a China estava achando a União Soviética muito revisionista. e meio que se separa desse caminho do marxismo, leninismo, stalinismo. E nós temos na China o que se chama o maoísmo, que é o pensamento de Mao Zedong. Tá? Então, Mao Zedong, quando ele assume em 1949, ele segue uma linha dura. Né? Esse socialismo com características chinesas, pessoal, isso é mais recente. Isso é consequência de uma revisão do pensamento socialista chinês a partir de 1978, quando assume o poder na China o senhor Deng Xiaoping, que foi quem mudou a China. Né? E criou uma série de reformas. Porque o Mao Zedong, ele foi bem ao estilo comunista mesmo. Coletivização da produção, abolição da propriedade privada, e não se deu bem. Vamos seguir adiante, comandante? Vamos lá, doutora. Gente, vamos dar o like aí, vamos compartilhar. O pessoal colocou 1 ou 2 se sabe o que é
o socialismo com características chinesas, que a gente já vai chegar a isso, né? Estou dando a chance deles responderem, né? Então, hoje nós temos que o presidente é o Xi Jinping, na China tem primeiro-ministro, né? Obrigada, Marcos, por elogiar o meu português. Nós temos aí o primeiro-ministro, o Li Qiang, né? E nós temos o Xi Jinping, que é o presidente, o homem forte da China, hoje é o Xi Jinping, que é o presidente da China, né? E nós temos eleições na China. A China é uma democracia? Não, né, gente? Eu não vou vir aqui defender que a China é democracia, porque não é uma democracia, tá? Nós estamos de novo na ditadura do proletariado, mas virou outra coisa que nós vamos ver o que é esse socialismo com características chinesas. Mas há eleições na China? Sim, claro, há eleições na China, mas elas são indiretas, né? Outro mito, pessoal, todo chinês é comunista? Digite se você... Não estão digitando nada, comandante, aqui o pessoal. Mas é que a senhora... Eu estou muito rápido aqui nas interações, ou o pessoal... Não, eles estão entretidos no seu raciocínio, doutora. Fica tranquila, não esquenta a cabeça. Então eu conheço da Adriana que colocou o panda aqui ó, na bicicleta. Adoro panda, gente. Eu fui em Chengdu, e em Chengdu tem lá uma reserva de pandas maravilhosas. São maravilhosos os pandas, Adriana. São lindos, 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 lindos. Aliás, nós vamos ver depois a diplomacia dos pandas. Então, nós temos aí o Xi Jinping como presidente, o Li Qiang como primeiro-ministro, né? Temos o Conselho de Estado. E é engraçado que vocês têm que entender que na China vocês têm o Partido Comunista e vocês têm o governo. E essas figuras se misturam, se entrelaçam e se misturam, né? E é interessante entender também que não todo chinês é comunista. Isto é, não todo chinês é membro do Partido Comunista. O Partido Comunista tem mais ou menos uns 80, 90, acho que hoje já são 90 milhões de membros, e a China tem 1,5 bilhões de habitantes. Então, mito, pessoal, não todo chinês é comunista. E para você entrar no Partido Comunista, tem todo um processo de aprovação, você tem que aplicar, é como se fosse um exame de ingresso na universidade, um vestibular. Né? É um privilégio, né, doutora? Para eles não entra qualquer um, né? Não entra qualquer um. E outra coisa, sim, a China é governada pelo Partido Comunista, mas existem partidos minoritários, 8 outros partidos minoritários, e as eleições são indiretas. Tá? Olha que interessante isso aqui, autoridade máxima, Comitê Central do Partido Comunista. Pessoal, sim, é verdade, o Partido Comunista e o Comitê Central do Partido Comunista é o que manda na China. Tá? E o Xi Jinping, ele acumula essas funções, não vamos ver no próximo slide, mas ele é, acima de tudo, também o comandante em chefe da Comissão Militar Central, acumulando vários tipos de poderes. Vamos seguir, comandante, no próximo slide. Vamos lá, doutora. Olha que interessante isso aqui, mesmo que está em chinês, mas tem aí umas coisas em inglês. Isso aqui meio básico, comandante, para entender como o Xi Jinping ele está nos dois lugares. Ele está no executivo, mas ele está no Comitê Central do Partido Comunista, tá? Standing Committee. Ele tem 7 membros, e esses são os que supermandam na China. E o Xi Jinping saiu daí. E o próximo que vier depois do Xi Jinping vai sair daí. Depois vocês têm aqui o Politburo, que se chama aqui o Political Bureau, com 24 membros, e aí você vai para o Comitê Central, e aí você vai depois... E você tem tudo isso interagindo com o Congresso Nacional, né? Com o Congresso Nacional. Podemos ir para o próximo slide, comandante? Vamos lá, doutor. Aí que vocês têm essas pessoas aqui, ó, State Council. Aqui vocês veem o primeiro-ministro e todos os, como se fossem os ministros, né? O Conselho de Ministros, que dependem do Executivo. Há separação de poderes na China? Claro que há. Nós temos o Executivo, nós temos o Legislativo, nós temos o Judiciário, nós temos uma Constituição, nós temos tudo isso. Há um ordenamento jurídico, um Código Civil, tudo isso nós temos. Podemos seguir, comandante?
Perfeito, Eu doutora. não quero Só me pedir estender uma coisa. muito nisso, mas eu estou falando isso, comandante, para tirar alguns mitos, sabe? Que as pessoas às vezes têm alguns Não, mas mitos. tranquilo, depois a senhora, depois quando acabar a live, a senhora olha os comentários, amanhã, porque o pessoal vai entrar na madrugada e entra muita gente no canal. E a senhora vai vendo as dúvidas, e numa próxima live a gente bate mais Claro. isso daí. Deixa eu só fazer um pedido aqui. Gente, o link para o canal da doutora Lourdes, depois eu vou mostrar o canal dela, mas o link se encontra aqui na descrição. Eu peço que vocês se inscrevam, porque é muito importante, tá? A doutora, ela discorre sobre diversos temas de interesse da nossa comunidade, diversos temas de interesse geopolítico da nossa comunidade. Então, é muito importante que vocês se inscrevam, façam crescer o canal dela, o link se encontra aqui na descrição. Próximo slide, né? Deixa eu colocar aqui para a senhora. Bom, isso Pronto. aí nós podemos seguir, só mostrar aqui que tem 3.000 membros, né? E é unicameral o legislativo. E que o judiciário tem a Corte Suprema, tem os juizados, os tribunais, tem tudo. É um ordenamento jurídico de um Estado com separação de poderes, né? Podemos seguir, comandante? Isso é bem rápido, só para vocês verem, né? É interessante como ocorre a eleição do presidente na China. Nós temos a democracia e tem um colega nosso que brinca falando democracia, fazendo alusão ao Xi Jinping, né? Na verdade, na China, não é qualquer um que pode chegar a presidente. É aquele que está no comitê central do partido. Aqueles 7 lá, daqueles 7 são os mais importantes. Tinha uma mulher antes, agora não tem. Quando eu vi isso, fiquei meio chateada, mas... Lembra aquela mulher que veio aqui no Mundial de Futebol? Né? Era Liu Shandong, ela era uma membro desse comitê, mas agora não está mais, se aposentou. Mas vocês veem aqui, ó, na China é seleção mais eleição. Então, alguém aponta o que vai ser o presidente da China, né? E depois ele é referendado pelo Congresso. Né? Então, Xi Jinping, antes de virar presidente da China, teve mais de 40 anos de uma carreira política. Xi Jinping governou a província mais pobre e a província mais rica e se preparou para virar presidente da China. Não é qualquer um que pode chegar a ser presidente da China. Eles são muito testados, né, doutora? Muito, muito. E o Xi Jinping, ele tem que ser, por isso que eles mandaram primeiro para ele governar a província mais pobre, província mais rica, para ele entender a China como um todo, porque a China é tão variada, tão diversa, que todos os problemas da China têm que ser compreendidos e avaliados e também resolvidos pelo presidente da China, né? É interessante que por um tempo a figura de presidente, primeiro-ministro, meio que não existia. O Mao Zedong, por exemplo, era líder supremo, tá? Isso foi criado um pouco depois. Podemos seguir, comandante? Vamos lá. Se vocês acharem que está muito ruim um dos slides, a gente sigue para adiante. Aqui simplesmente eu coloquei aqui, ó, esse livro, que é um livro que é muito legal, que nós temos lá no Instituto Confúcio, que conta a evolução dos últimos anos da China, né? Como a China chegou aonde chegou, né? E está em espanhol, que para mim foi ótimo, né? Mas quem quiser também conhecer o Instituto Confúcio da FAAP, que está aqui, estamos em São Paulo, né, comandante, que está em Rivera, se um dia vier aqui passear, pode vir. Mas estamos aqui em São Paulo, numa região que se chama Higienópolis, tem essa instituição muito interessante aqui em São Paulo, tem o Instituto Confúcio e tem uma biblioteca no Instituto Confúcio, que quem quiser frequentar, conhecer e participar das atividades do Confúcio será muito bem-vindo. Podemos seguir, comandante? Vamos lá. Deixa eu só pedir o like aqui, gente. Vamos dar o like, vamos compartilhar. Por favor, dê um like. Nos grupos de Telegram, WhatsApp, Facebook e seguir também a doutora Lourdes nas redes sociais dela, tem o canal agora. E eu deixei o currículo dela no LinkedIn aqui também para vocês que quiserem tomar contato com o trabalho da doutora Lourdes Zilberberg. Doutora, também quero aproveitar e mandar um abraço para o seu esposo aí, o Danilo. Tá? Sim, claro. Ele me pediu que eu falasse aqui para o senhor que foi ele que me introduziu ao canal Antes da Guerra, o que foi verdade. Né? Ele é um seguidor, assim, do senhor, admirador, e foi lá conhecer o senhor pessoalmente, tirou foto, tudo, enfim, foi ele mesmo. E também o Rafael Possic, né? O nosso amigo Rafael Possic.
né? O Rafa deve Aqui não dá para ver estar no muito Mato isso. Grosso. Esse slide não sei se dá para ver muito, mas eu explico rapidinho porque eu coloquei isso aqui. Gente, é muito importante, quando a gente trata de um assunto, estuda um país, estuda o que ocorreu nesse país e por que chegamos aonde chegamos, entender o contexto, né? Quando nós chegamos à Revolução Comunista na China, nós estamos falando de um contexto de pós-guerra. E estamos falando de uma China que tinha sofrido muito. E tem questões que para os chineses são fundamentais, pessoal. Por exemplo, na história da China, as guerras do ópio. Isso é tido como uma coisa vergonhosa, né? Vocês sabem que na Guerra do Ópio, 1839, estou com a colinha aqui, 1842, as potências ocidentais abrem a China forçosamente. A China era um país que tinha comércio, tinha a Rota da Seda, que por muitos séculos era ativa, se chamava Rota da Seda, porque o produto que mais se comercializava era a seda, mas se comercializavam diversos tipos de produtos e havia um intercâmbio muito importante entre o Oriente e o Ocidente. Mas as potências ocidentais, elas queriam regalias, elas queriam o comércio com a China e abriram a China, assim como fizeram isso com o Japão também, à força, né? E nós temos a primeira guerra do ópio com a Inglaterra, é quando a China perde Hong Kong. Tá? E depois a França, não ficaram contentes, queriam mais, a França vai também. Ópio, porque se usava o ópio para mitigar as forças chinesas e viciar a população, né? Mas o contexto dessas guerras, isso foi também justamente na última dinastia, que também perdeu e virou república. Então, tem tudo isso, é uma coisa vergonhosa para os chineses. A outra coisa que está no ideário chinês como algo vergonhoso e com muita dor, eles mostram isso todos os anos quando eu vou para a China, eles mostram isso, é a massacre de Nanquim. A massacre de Nanquim, vocês sabem que os japoneses invadiram na Segunda Guerra Mundial a China, né? E em Nanquim, se estima que mataram 300 mil chineses. Isso foi eles invadiram em 1931, mas a massacre foi em 1937, né? Então, as potências ocidentais e os vizinhos, a China sofreu essas invasões, a China sofreu essa massacre de Nanquim, que todo dezembro, eu solia ir, comandante, antes não vamos falar a palavra, né? Mas eu solia ir para a China antes do problema sanitário que nós tivemos em 2020, e sempre em dezembro falam da massacre de Nanquim, inclusive os sobreviventes saem lá, são homenageados e tudo. Isso foi um negócio que para chinês ficou ali, né? Então, quando nós temos a Revolução Comunista na China, num contexto de pós-guerra, num contexto em que se criou a ordem mundial que prevalece até os nossos dias de hoje e que está sendo ameaçada, que é a ordem mundial criada nos acordos de Bretton Woods em 1944. Não sei nem se dá para ver esse slide aí, mas esse slide é interessante, comandante, porque ali eu coloquei tudo que foi criado no pós-guerra, porque se criou uma ordem, né? E essa ordem é a que está vigente até nossos dias. O Sistema ONU, porque não é só as Nações Unidas, Corte Internacional de Justiça, uma série de organismos ligados às Nações Unidas. Vocês têm também aí OTAN, um pouco depois, né? Vocês têm aí o GATS, que é a parte comercial. Vocês têm a divisão do mundo em blocos, a parte soviética, Pacto de Varsóvia e Comecon na parte econômica. Então, digamos, o que contrarrestava a OTAN era o Pacto de Varsóvia. Então, tudo isso se cria no pós-guerra. Tem um pós-guerra de um mundo dividido em blocos e um pós-guerra onde os organismos internacionais que eles estão até hoje se criaram nesse período. E o que é interessante aqui resgatar, comandante, Declaração Universal dos Direitos Humanos, ONU, todas as questões comerciais por intermédio do GATS, que não era a Organização Mundial de Comércio antes, era o GATS. Tá? E nos acordos de Bretton Woods se cria o Sistema Financeiro Internacional e os bancos, o Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional
e depois os organismos para a América Latina, BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, e etc, etc. Eu mostro tudo isso, por quê? Porque nós temos aqui um mundo dividido em blocos. Nós temos a China, que se torna comunista, a Revolução Comunista de 1949. E nós temos esse período pós-guerra de reconstrução, o Plano Marshall. Nós temos a divisão do mundo em blocos, mas o advento, o avanço da ideologia neoliberal e a ideia de que o comércio entre as nações seria a saída para as economias europeias destruídas pelo conflito, né? Então, isso tudo é importante porque a China está dentro desse contexto, seguindo o seu caminho, inicialmente o caminho do comunismo, de estatização da propriedade privada, coletivização da terra, que nós vamos ver que não deu muito certo no período de Mao. Podemos seguir, comandante? Vamos lá. Bom, vamos ao período de Mao, muito rapidamente, porque também não quero aborrecer vocês com tudo isso. O que acontece? O Mao, ele seguiu o caminho mesmo de um pensamento descentralizador no sentido de quando nós temos economias, pessoal, é interessante distinguir o que é uma economia de planificação total, que é intervencionista em tudo, absolutamente tudo, e uma economia liberal. A economia de planificação total é associada justamente com as economias comunistas, mas também outros países totalitários não comunistas também têm economias de planificação total. E o período de Mao foi uma economia de planificação total, com os planos quinquenais e tudo isso. E nós vemos aqui, eu fiz em duas partes essa parte de Mao, 1949 e 1976, quando o Mao falece, né? Ele teve uma política no primeiro plano quinquenal de o grande salto. Como a China, tanto a China quanto a Rússia, pessoal, quando eles se tornaram comunistas, eles não passaram pelo período de industrialização, tá? Eles pularam etapas. Porque no pensamento marxista, você tem que passar pela Revolução Industrial, você tem que passar pelo capitalismo para você chegar ao comunismo, né? Mas nós estamos em sociedades praticamente agrárias. Então, o que o Mao fez? Se concentrou na reforma agrária. Não deu certo, coletivizou a terra, tirava a produção dos campesinos, dos camponeses, né? Aí eu falei uma palavra em espanhol, e não deu certo, houve fome. E depois ele saiu com a Revolução Cultural, perseguindo professores, também não deu certo. Tá? Nós temos aí no período de Mao, Guerra da Coreia, o comandante sabe bem mais do que eu, a China interveio diretamente. Tá? Guerra de Vietnã e da Península Indochina, já com apoio, né? Depois nós temos aí no período de construção do Muro de Berlim, e é interessante um episódio que a Albânia, que era também dentro do bloco socialista, né, rompe com a União Soviética, porque achava a União Soviética já muito revisionista, e meio que se soma ao bloco da China. A Albânia se torna maoísta, digamos assim. Aí vocês têm outros conflitos aqui, né, até que chegamos, né, a um momento que o comandante mencionou, o Henry Kissinger, né, ele vai secretamente para a China, porque o Ocidente estava vendo os blocos, e o bloco socialista estava meio... Né, se lembram da crise dos mísseis, né, de vários momentos quentes dentro desse confronto, né, entre as grandes potências, os Estados Unidos e a União Soviética, mas os ocidentais, digamos assim, já estavam vendo na China uma possibilidade de se aproximar, de ter, por que não ter comércio, um país grande, um país populoso, por que não se aproximar da China? Sobretudo quando eles viram que a China estava seguindo o seu caminho, não estava tão alinhado, não eram inimigos, mas não estava tão alinhado mais com a União Soviética, né? Então, o Kissinger vai para a China de forma secreta. Chega à China e fala, bom, gente, é o seguinte, nós vamos ajudar vocês para reconhecer a China como país. Porque até aí tinha treta, né, gente? Que era Taiwan ou era a China?
E no direito internacional público, pessoal, os estados, para eles existirem, eles têm que ser reconhecidos pela comunidade internacional. Há um processo que se chama reconhecimento dos estados, né? Tanto assim que vocês viram agora que a França está ameaçando reconhecer a Palestina. O que significa se a França reconhece a Palestina como país? Significa que se outros países seguirem esse caminho, a Palestina vai se tornar país mesmo, porque é um reconhecimento da comunidade internacional. A partir do momento que a China entrou na ONU como Estado, integrando inclusive o Conselho de Segurança da ONU, ela passou a ser reconhecida pela comunidade internacional e aí Taiwan perde o status de Estado. Vocês entendem essa parte? Aí tem, crise do petróleo, outras coisas que estavam acontecendo aí. Mas esse momento da entrada da China na ONU dá um selo para a China, dá uma força tão grande que muda tudo. Se reconhece o Estado chinês e o regime do Estado chinês, né? E se lhe dá ao Partido Comunista Chinês, o PCC, vocês são os que governam a China, né? Não são os contra-revolucionários, digamos, que se encontram em Taiwan, tá? Seguimos, comandante, por favor, que aí não quero me estender. Deixa eu só pedir aqui, gente. Vamos dar o like, vamos compartilhar, botar nos grupos de Telegram, WhatsApp, Facebook e comentar principalmente, gente. São os comentários aí que alavancam o nosso vídeo. E comente. Isso aqui é a parte que eu gosto, comandante. É a parte que eu gosto. Não sei se vocês sabiam que existe a diplomacia do panda, né? O que tem? Já na época do Mao Zedong, ele mandava uns pandas aos zoológicos estrangeiros como uma demonstração de amizade, de manter harmonia entre as nações. Essa diplomacia do panda, posteriormente, ela foi retomada. E essa diplomacia do panda, que consiste em mandar o panda, que é propriedade do Estado chinês, emprestado para um zoológico estrangeiro, é parte do soft power da China. Vocês sabem, o soft power, poder brando, essa influência que um país tem no outro, pela sua cultura, pelos filmes, pela literatura. E o panda é realmente uma figura linda, maravilhosa, tomando um panda para o zoológico e todo mundo, né? Até nos filmes, né, o Kung Fu Panda e essas coisas assim, o panda se tornou uma figura internacionalmente reconhecida e faz parte da diplomacia do panda. Então, chegamos à morte de Mao Zedong. Mao Zedong falhou em duas coisas. Falhou na coletivização da terra e o Mao Zedong falhou na Revolução Cultural. Surge a figura de Deng Xiaoping, 1978, digamos que ele é uma espécie de líder da China. É interessante, porque até perguntei para Xiao Shu, comandante Robson, mas o Deng Xiaoping não era o presidente, não era primeiro-ministro, então por uns tempos se confundem as figuras, tá? Mas, obviamente, o líder supremo do Partido Comunista Chinês, em muitos momentos da história da China, é a mesma coisa, presidente, líder supremo e primeiro-ministro, muitas vezes vai passar a ser presidente, por mudar esse tipo de coisa, tá? Mas aparece o Deng Xiaoping, que vocês têm esse aí no slide aí embaixo, e surge uma série de situações, tá? Primeiro, o que o Deng Xiaoping fez? O Deng Xiaoping falou, olha, gente, seguinte, nos reconheceram como Estado, já estamos na ONU, o que eu tenho que fazer agora para tirar esse país da fome, né? O que nós vamos fazer? Vamos abrir, não tem como, vamos abrir. Então, aí, o que ele faz? Em 1978, o Deng Xiaoping vai para onde? O primeiro país que ele visita é o Japão. Porque o Japão, na década de final de 70, 80, o Japão estava bombando, gente. O Japão tinha sido reconstruído, tinha crescido. O Japão era a bola da vez. E o Deng Xiaoping vai lá ver a indústria japonesa, né? Vocês sabem que
até modelos de gestão, né, surgiram no Japão, essa questão de Kaizen, que é a melhoria constante, a roda da melhoria constante, a gestão da Toyota, toyotismo, que se chama, tudo isso surgiu no Japão. Deng Xiaoping vai lá. Depois de ter se aproximado dos Estados Unidos, depois da visita secreta, ele vai lá e começa a fazer, primeiro, um acordo de paz com os japoneses, né? E, claro, nesse acordo com os Estados Unidos, ele corta a ajuda a Vietnã e a Albânia, largados à sua própria sorte. Faz parte, né, comandante? Faz parte do acordo. Corta a ajuda, Exatamente. e agora você está com a gente, né? E aí ele tira aquela história da coletivização da terra, só a questão do excedente, a pessoa pode ficar com o excedente, que era isso que estava criando. Logo disso tudo começam a aparecer General Motors, todas as companhias estrangeiras na China, mas tinha empresa chinesa também. Então, o grande desafio do Deng Xiaoping era não deixar quebrar as empresas chinesas, abrir o mercado paulatinamente a entrada de empresas estrangeiras, mas também criar uma espécie de indústria nacional, né? Que isso era importante. Então, se reúne com Jimmy Carter, se reúne também até com a Margaret Thatcher, porque depois esses acordos, né? Olhem um momento histórico aqui. Margaret Thatcher, Jimmy Carter, depois nós temos Ronald Reagan, nós temos um momento neoliberal no mundo. A ideologia que começa a prevalecer aqui é a ideologia neoliberal em contraposição ao bloco comunista que estava começando a se desmoronar, né? E nós temos ali, por exemplo, a Margaret Thatcher, ela saía lá das reuniões com um livro na mão que se chama The Constitution of Liberty, do Hayek. Hayek era um austríaco neoliberal e a filosofia de Hayek escreveu O Caminho da Servidão em 1944, antes de terminar o conflito, né? Ele escreveu esse livro, mas o livro dele ele teve muito sucesso na década de 70, 80 e 90, assim, tardiamente na América Latina. E nós estamos hoje ainda, muita gente vai e volta com o livro de Hayek, tá? Que são os austríacos, a escola austríaca neoliberal, né? É isso que estava permeando pelo mundo. Margaret Thatcher, depois Ronald Reagan, né? Aqui na América Latina, o discípulo deles era o senhor Pinochet, no Chile, tá? E nós temos aí o Deng Xiaoping se aproximando dessa gente. Tanto é assim que não tinha... A China não tinha... primeiro que tinha voucher para comer as coisas básicas e tudo, você tinha que ir atrás de um voucher. E não tinha liberdade de preços, os preços eram controlados. Aí quem chega lá para a China, em 1988? Milton Friedman, outro neoliberal, neste caso, da escola de Chicago, um Chicago Boy, dos Chicago Boys. Nós tivemos aqui, no governo anterior, um Chicago Boy como ministro da Economia, né? Chegam os da escola de Chicago e falam para o Deng Xiaoping, libera tudo, meu amigo, libera tudo. O que deu? Recessão, inflação, uma crise, um negócio maluco que o Deng Xiaoping falou, não dá para liberar tudo. Então, a China, eu estou contando isso porque a China demorou décadas para liberar preços, para liberar... A moeda sempre foi o yuan, isso é curioso. E o Deng Xiaoping, quando ele entrou no governo, ele tinha uma meta, inflação não mais de 3% e crescimento acima de 9%. E por 40 anos, a China cresceu acima de 10%. Assim, a China crescia, né? E nós tínhamos aí os Chicago Boys, as filosofias neoliberais e o bloco socialista começando a desmoronar, né? Perestroika, né? O coitado do Gorbachev se dando mal, o Boris Yeltsin mal. Vamos seguir, comandante, no próximo slide. Não sei se estão dando like, né, comandante, porque aí não dá, né? Não, é uma live maravilhosa, doutora. 2.000 pessoas a bordo e 8.000 pessoas já passaram por aqui. Seu show está sendo maravilhoso aí. Fica à vontade, a aula é sua. Eu só estou aqui operando as picapes, aqui eu opero o sistema de som. Show é seu. Os slides são meio pequenos, mas aqui vou passar rapidamente por essa parte, porque assim, abre-se o capital estrangeiro, a modalidade era joint venture. Você não podia entrar na China se não se alinhasse com o governo chinês. De alguma forma, o governo chinês tinha que controlar tudo isso, né? Mas aí o governo chinês cria essas áreas
essas zonas econômicas exclusivas que são as que se abriram ao mundo, né? E aí chega todo mundo, capital estrangeiro, se cria a Bolsa de Valores, Shenzhen, Xangai, se criam, começa a vir Kodak era uma das primeiras empresas, General Motors, enfim, várias, né? E vocês têm aí até uma região em Xangai que é Pudong, que é uma área super, hiper desenvolvida, que se cria e que com muito sucesso econômico, que dá grande alavancagem à Bolsa de Xangai, tá? Tudo isso na década posterior, nos anos 90. Mas o que aconteceu nos anos 90, pessoal? A União Soviética ruiu, porque em 1979 tem a queda do Muro de Berlim e em 1991 já Elvis. A China vira o centro do Partido Comunista do mundo, certo? Porque ruiu a União Soviética. Aí sai o Fukuyama. Vocês conhecem o Fukuyama, pessoal? Se conhecem, coloque que sim. Se não conhecem, coloque que não. Vamos interagir, né? Vamos interagir. O Fukuyama sai falando, é o fim da história, o liberalismo ganhou, todo mundo vai ser liberal e todas vão ser democracias liberais. Já era, gente, já era. Mas o Fukuyama se esqueceu da China. Esqueceu um pequeno, grande país, né? Se esqueceu da China. Enfim, havia um ambiente de integração regional, de empréstimos bancários, de apostar pelo desenvolvimento econômico, crescimento econômico, enfim. Só que a China, dentro de tudo isso, falou assim, olha, eu vou abrir para as empresas estrangeiras, mas não sou bobo. Por quê? Porque eu vou deixar eles entrarem aqui, nos meus moldes, eu vou fabricar tudo, vou me tornar a fábrica do mundo, mas se eu preciso, lá atrás, quando o Deng Xiaoping assumir, lembram a Revolução Cultural? Não deu certo, de eu ir contra professor, fechar a universidade, não dá certo. Isso tudo tem que voltar. Já em 1977, o Deng Xiaoping falou, não, vamos fazer a entrada à universidade. Vamos todo mundo para a universidade. Vamos aqui criar projetos de conduzir as universidades dentro das melhores do mundo. Não só vamos querer todo mundo na universidade, aumentar o número de pessoas na universidade, sino que a gente vai querer que nossas universidades estejam entre as melhores do mundo. E vamos querer desenvolver ciência e tecnologia. Além disso, vamos deixar entrar as empresas estrangeiras, mas vamos alavancar nossas empresas. Nossas empresas, elas têm que estar dentro da lista das 500, né? Do Fortune 500, né? Para que elas também se alavanquem. Claro, aquela empresa, eles falaram assim, aquelas empresas que não tinham muita chance, tudo bem, vamos deixar de fora. Mas aquelas que têm chance, forte investimento. Forte alinhação com a universidade e forte investimento em ciência e tecnologia. E é assim que nós vamos sair adelante. Se cria o projeto 211, por exemplo, das 100 universidades mais importantes, o projeto 985, com 9 universidades top de linha, por exemplo, uma delas é a Universidade de Beijing, de Pequim, né? E a Tsinghua, que são universidades muito, muito importantes, e começar a cotizar na Bolsa de Valores. As empresas chinesas começam a cotizar fora, né? Porque, assim, o movimento inicial da China era as empresas estrangeiras entrando na China. Agora é um movimento contrário, vamos começar a sair, né? Então, assim, tudo isso é planejado, gente, não é uma coisa de um dia para o outro, tudo isso é feito para que ocorra dessa forma, né? Vocês têm aí também, internacionalmente falando, vocês têm aqui, ó, a crise econômica da Rússia, não era outra, 1992, óbvio que afetou a China, e um momento fundamental, que muda tudo, que é a entrada da China na OMC. Né? A OMC não era a OMC, a OMC antes era GATS, era General Agreement on Trade and Trade, esqueci o nome agora, já vou procurar aqui, General on Trade, já vou me lembrar, gente, mas era o GATS, que eram acordos de livre comércio, e em 1995 se cria a Organização Mundial do Comércio, que foi um acordo em Marrakech, e a China estava lá como observador no GATS, desde os anos 80. Mas
qual era a ambição? Vamos entrar na Organização Mundial do Comércio. Mas a China não podia entrar na Organização Mundial do Comércio se tivesse muitas amarras, tinha que se preparar. E a China se preparou. E também nem os Estados Unidos e as potências ocidentais iam deixar a China entrar na OMC. A China tinha que ser... Isso ocorreu em 2001, e em 2001 muda tudo. A China se torna realmente a fábrica do mundo, gente. A fábrica do mundo. Tudo era made in China. Né? Podemos seguir com outro slide, comandante? Vamos lá, doutora. Aí a China exportava para o mundo todo, e o 8º exportador dos produtos chineses, vocês sabem quem era, pessoal? Walmart. Walmart nos Estados Unidos. A classe média americana melhorou seu estilo de vida e sua qualidade de vida graças aos produtos chineses que chegavam muito baratos no mercado norte-americano, por intermédio, sobretudo, do Walmart. Se Walmart fosse um país, seria o 8º importador da China nesse período. Então, virou um boom de made in China. Mas na concepção nossa, ocidental, aquilo parecia que, nossa, esses caras só copiam, né? E copiavam mesmo, né, gente? Vamos... Eles copiam os produtos, eles são a fábrica do mundo, mas eles não sabem fazer, eles estão só copiando, né? O que é verdadeiro, o direito, no negócio de copyrights, né? Nesse período, quando a China se torna a fábrica do mundo e entrou na Organização Mundial do Comércio, nossa, o que teve de reclamação na Organização Mundial do Comércio de políticas anti-dumping, né, da China, que a mão de obra barata da China, exploram o pessoal, então o produto chega mais barato, isso não é justo para o sapateiro italiano, isso não é justo para o produtor não sei do quê, e a China invadia todo mundo com produto. No início, era um made in China. As empresas ocidentais se instalavam na China, faziam todos os seus produtos na China, ou outsourcing, né? Traziam os produtos muito baratos para os seus países e a qualidade de vida das pessoas em seu país aumentava, porque tudo era mais barato. E os Estados Unidos faziam o quê, gente, lá? Imprimia moeda, e o pessoal se endividava para consumir. Né? Cartão de crédito aqui, não tinha Pix, né, gente? Cartão de crédito aqui, cartão de crédito ali, e aí por aí vai. Só que aqui já não estava mais o Deng Xiaoping, né? Já estamos em outro período, né? O Deng Xiaoping, infelizmente, se retirou em 1997 porque ele faleceu, né? Mas aqui já estamos num período, quando o Wen Xiaobao se torna primeiro-ministro, de consolidação de todas essas políticas da China ao longo desses anos. E da internacionalização da China, em termos de empresas chinesas que vão para o exterior e começam a oferecer produtos que já, peraí, isso aqui não é só made in China. Aqui tem produto chinês mesmo, desenvolvido e concebido na China. Então, aqui também teve, na época, os Jogos de Beijing, aquele estádio espetacular, que até hoje é local de visitação, uma série de eventos, né? Teve até uma tentativa aí de manifestações, né? A Primavera Árabe, lembra? O período da Primavera Árabe, aí a China foi influenciada um pouco por isso, e houve repressão, né? E aí nós chegamos num momento em que a China se torna diferente no sentido, porque aparece uma figura aqui diferente, que é o Xi Jinping, né? Eu acho interessante que a gente avalie também, pessoal, quando a gente estuda os países, os líderes, né? Porque temos líderes e líderes. E uma das coisas que eu acho que falta no mundo hoje em dia é líder, né? Líder com L maiúscula, porque tem os outros que, pelo amor de Deus, né? E muitas das coisas que nós estamos aqui, eu acho, dessa forma, é justamente por carência de líderes. O Xi Jinping, realmente, ele comporta essa figura de líder. Gostando ou não, tá, gente? Gostando ou não. Né? E ele cria uma iniciativa que vocês tenham certeza que já ouviram falar. Se você ouviu falar de Belt and Road, que é cinturão e rota, digite 1. Se você não ouviu falar, digite 2. Vai, Geraldo, aí. O Geraldo que está contente com a aula. Então, Geraldo, você já ouviu falar do Belt and Road? Se você já ouviu falar que é cinturão e rota, digite 1. Se você não ouviu falar, digite 2. O senhor vai me falando aí, comandante, e que deem like também, né, para o comandante que
tá aqui gente, tá demorando aqui a minha live, o senhor me avisa, dá uma cortada que eu Não, finalizo. tranquilo. Eu Tá, só peço, sim, doutor, eu acho que a gente tem que fazer 2 edições. A gente poderia fazer então, essa edição agora e continuar na semana seguinte também. como quiserem, eu estou à disposição. Podemos Eu parar achava quando vocês melhor, quiserem. porque é muita coisa. Porque o que acontece? Qual é o meu receio? É a senhora deixar de fazer alguma declaração em virtude do receio do tempo. Então, eu Na achava verdade, melhor a com gente. mais 5 minutos, eu já acho que dou uma arredondada, e depois a gente pode se aprofundar em Então, outro então momento. vamos prosseguir. É. Porque o que acontece? Daqui dessa live, o pessoal vai para uma live que está começando agora, no 247, sobre as Ah, tarifas do trânsito. então cortamos se quiser, comandante, como o senhor quiser. Não, e encerra esse slide e a gente Tá. continua na semana que vem. Já marcamos. Já podemos deixar marcado, inclusive, se a senhora puder. Doutora, peraí, deixa eu só já ver aqui, ó. Pode Eu acho ser, que. se fecha aqui, ó, porque a gente fará só uma live da era do Xi Jinping. Não, a gente pode fazer para a semana que vem, para segunda. Se a senhora quiser, já podemos deixar Tá marcado. bom, porque aparece a figura do Xi Jinping. E a Tá figura bom. do Xi Jinping, que a gente pode abordar isso numa próxima live, ela é fundamental para essa mudança, mais uma mudança no rumo da China. Tá? Então faz isso, conclui esse slide e a gente já marca aqui, gente, segunda-feira que vem, às 20 horas, horário de Brasília. A gente já tem a segunda parte. Isso, só vou concluir dizendo o seguinte: Belt and Road é o cinturão e rota, é a nova rota da seda. E o Xi Jinping, que nasceu em Xi'an, ele quis criar uma versão 4.0 da Rota da Seda, trazendo toda essa evolução das empresas chinesas, do financiamento chinês, e já trazendo a tecnologia, telecomunicações e trens de alta velocidade. E se vocês quiserem saber o segundo capítulo da história, né, comandante? Vocês participem da próxima live, que a gente conta como é que o Xi Jinping fez para seguir o caminho e chegar onde estamos hoje. Doutora, uma coisa interessante, eu estava assistindo esses dias, eu não me lembro quem foi que estava falando sobre a China, mas é uma coisa interessantíssima. Por exemplo, o Xi parece que o Xi ele frequentou a Universidade de Tsinghua, né? E para os chineses que eles vão no final de semana na universidade, os pais mostram para os filhos, olha, essa aqui é a Universidade de Tsinghua, onde o grande líder, né, o Xi Jinping frequentou, você tem que se esforçar para estar aqui. Assim, a valorização que a sociedade chinesa dá sobre educação, e eu quero, doutor, aqui nas próximas lives, que o pessoal adorou, 2.000 pessoas aqui, a senhora vai ter que voltar várias vezes aqui, já está intimado, mas que a senhora enfatize isso, é muito importante a gente falar da educação. Sim, a educação, nós vamos ver, é fundamental para o desenvolvimento chinês. Não teria esse desenvolvimento sem investimento em educação, ciência e tecnologia. Muito bem, muito obrigada, comandante. Mas espera que não acabou, deixa eu mostrar aqui. Não sei se quer falar alguma coisa. Eu já estou preocupada aqui com o tempo, né? Não, eu quero mostrar aqui, ó, o canal da doutora Lourdes, que é o canal Conexão Cultura. Estou começando, né, comandante? Mas assim, eu estou fazendo um experimento com a inteligência artificial. Muitas vezes não sou eu que vou ficar falando aí. Até porque meu sotaque é complicado, né, comandante? Não, o pessoal gosta. Não esquenta a cabeça com isso. Gente, olha só, deixa eu falar para vocês. Vamos nos inscrever. Vocês podem observar que eu já estou inscrito no canal da doutora Lourdes. Vocês viram a qualidade da aula dela hoje aqui, tá? Foi um sucesso. 2.000 pessoas online, mais de 8.000 pessoas, já quase 9.000 pessoas assistiram. E a gente já promete. Tá, doutora, eu posso contar com a senhora na segunda-feira, às 20 horas, então? Segunda-feira que vem. Acho que sim, acho que sim. Podemos continuar assim. Tá, aí se a senhora não tiver qualquer problema, me fala, a gente ajusta o horário. Isso, mas eu acho que não, que podemos tranquilamente, sim. Tá, então, pessoal, eu peço para que todo mundo se inscreva no canal da doutora Lourdes. Vamos tentar chegar a 1.000 inscritos hoje. Aí já seria ótimo que me ajudasse a chegar a 1.000 inscritos. Tem 2.000 pessoas aqui, não é possível. O link do canal está aqui, vamos todo mundo se inscrever ali, porque é muito importante. E agora, dessa live, a gente vai para o 247, que está rolando essa live minha aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Só um minutinho. Eu fiz uma gravação hoje, no horário do almoço, com o Leonardo Atuque. Quero mandar um abraço para toda a equipe do 247.
onde eu falei sobre o Trump, eu falei sobre o Eduardo Bolsonaro, falei sobre os problemas de uma possível pressão para regime change aqui no Brasil. Vocês têm que estar alerta para isso. Então, eu vou colocar o link aqui, tá? Doutora, eu quero agradecer a senhora, pedir que a senhora esperasse só um minutinho, eu vou dar um debriefing rápido para a senhora. Eu vou encerrar o debriefing, tá? Gente, então, todo mundo indo agora lá para o 247, fazendo um desembarque aqui, tá? No 247, todo mundo aí, a live foi gravada hoje no horário do almoço. Vamos lá dar o like, compartilhar, tá? E a gente volta, né? Eu tô com a doutora Lourdes, então, na semana que vem aqui. Doutora, fica só um minutinho aí, que eu vou dar um debriefing para a senhora. Doutora, muito obrigado, um grande beijo para a senhora aí e para o Danilo. Tchau, pessoal, obrigada. Vamos lá para o 247 agora, gente. Todo mundo indo lá para o 247. Todo mundo dando like, compartilhando aí.